noite. É com alegria e satisfação que damos início ao nosso programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E para darmos início, vocês já viram que eu tenho uma convidada, daqui a pouquinho eu falo o nome dela, mas antes eu quero falar um pensamento que eu considero muito importante para as pessoas que estão muito preocupadas com alguns obstáculos que podem estar ocorrendo na vida de vocês. É de um chinês. Traduzindo para o português, diz o seguinte: não importa o tamanho da montanha, ela não poderá tapar o sol. Os obstáculos podem esconder a luz durante algum tempo, mas não podem apagá-la. Lembre-se disso nos dias e momentos difíceis. A luz sempre acontece, ela sempre vem, e você sempre vence aquela penumbra que surgiu. Nós temos hoje como convidada um assunto muito importante, a nutricionista Flávia Zibord. Depois de tanto tempo, né? Prazer Flávia? É meu em estar aqui. Obrigada pelo convite. Faz tempo mesmo. Mas agora vai vir mais, que nós vamos fazer uma programação para ajudar a todos nós, né? E nós vamos estar falando sobre uma linha de nutrição. E porque nós estamos no inverno e é um momento, sempre é um momento, mas no inverno, para quem acha que está um pouquinho acima de peso ou que quer equilibrar melhor sua alimentação e se preparar para o verão, que o tempo passa muito rápido, né, Flávia? Vai passar voando agora esse segundo semestre, né? Agora, além de ser nutricionista e também fazer um trabalho maravilhoso gourmet, ela também participou de um projeto social que eu gostaria de comentar aqui. Como chama o projeto? É do Instituto, né? O projeto é do Instituto Quais de Mim Você Procura, que tem aqui, né? Eu tenho aqui 2 livros, na realidade, que eu participei como coautora, que é o Mulheres na Saúde e o Mulheres na Gastronomia, que eu vou entregar para a Sheina. Obrigada. Sheina agora. E agora a gente tem um próximo que está aí saindo do forno, né, que é o Quais de Mim Você Procura Mulheres na Felicidade. E qual que é o grande objetivo? O grande objetivo desta coletânea, que é só escrita por mulheres, são depoimentos de mulheres, cada uma nas suas áreas, e o grande objetivo é que as mulheres, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, que elas leiam e vejam depoimentos de que tudo é possível, né? Então, o grande objetivo, resumidamente, dessa coletânea Quais de Mim Você Procura, é você incentivar as outras mulheres e também homens, por que não, com depoimentos de pessoas, de mulheres que superaram dificuldades e chegaram em algum lugar. Exatamente, porque o fato da superação deve ser muito, muito destacado e lembrado. Porque dificuldades nós todos temos. Agora, depende como nós enfrentamos isso, como nós encaramos, como esse pensamento que fala que o sol não pode tampar a montanha. Por quê? Significa o seguinte: sempre existe algum ponto de luz que é a abertura para a sua solução. É isso. E é isso, né? Assim, a gente sempre fala que assim, o sofrimento, né, digamos assim, ele não é eterno, né? E eu comparo muito as coisas na vida com o próprio dia e a noite, né? A gente tem o dia, a gente tem a noite. Então, o dia sempre nasce de novo. E sempre que ele nasce, nascem novas oportunidades e novas possibilidades. Exatamente. Então, a questão do yin e do yang é o equilíbrio, né? Entre um lado e o outro. Sempre há o lado escuro e o lado claro. Então, sempre existe uma oportunidade e uma solução. E o interessante desse projeto, que é um projeto social. Esse livro não é vendido. Não, em livrarias, em lugar nenhum. Então, são as próprias coautoras que fazem a distribuição desses livros. Porque existe por trás uma intenção social.
um trabalho social através da leitura, o que eu considero muito importante. Sim. Né? Mas depois nós vamos falar um pouquinho mais do livro, de Tá participações, ótimo, tá etc. Vamos falar o seguinte, o que é a nutrição funcional? Vamos especificar. Qual é o diferencial? Porque existem vários estilos de nutrição. Hoje a gente funcional... tem vários tipos de nutrição, várias especialidades. A nutrição funcional, ela é baseada no indivíduo, mas no indivíduo como um todo. Então, se eu for avaliar você, né, eu não vou só prescrever alimento baseado em valor calórico. Eu vou conhecer você, eu vou pedir alguns exames laboratoriais para saber quais são os marcadores bioquímicos, como que você está por dentro, para saber o que eu posso prescrever para você. A nutrição funcional leva muito em consideração a biodisponibilidade dos nutrientes que tem em cada alimento. Por exemplo, então não é somente fazer uma lista de programação no supermercado, um cardápio, sem ter qualquer informação. Não, primeiro você tem que ter um diagnóstico em cima dos exames que você analisar, das queixas que, por exemplo, eu vou falar, Flávia, eu quero fazer, quero me tratar, quero fazer uma alimentação melhor, né, quero estar com o organismo mais bem disposto, etc. Então, aí você toma o cuidado de solicitar exames, porque pode ser coisas que você recomendaria e que não seria conveniente com alguma coisa que eu possa ter. Exatamente. E além dessa questão dos exames, a gente faz uma avaliação, quando a gente fala de nutrição funcional, a gente costuma falar que é uma teia, porque tudo está interligado, né? Então, quando a gente pega uma pessoa, essa pessoa não é só o que ela come ou o que ela faz de atividade. A gente avalia a qualidade do sono, o funcionamento intestinal, o nível de estresse dessa pessoa. E muitas vezes a gente avalia essa alimentação pregressa, como foi a infância, como foi o período de amamentação. Às vezes a gente vai lá para trás, porque às vezes eu tenho algum gatilho lá atrás que está levando, por exemplo, isso é muito comum na questão da compulsão alimentar. Por que eu tenho compulsão? Às vezes a gente não consegue diagnosticar isso num primeiro momento. Às vezes a gente vai trabalhando e aí eu pego, aí eu falo, esse é o gatilho. Então aí a gente vai trabalhar porque, esse por exemplo, gatilho. A questão das compulsões, pode se alimentar, pode ser pelo cigarro, pode ser pela bebida. Eu entrevistei uma época, um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos, uma psicóloga e um psiquiatra. Então, assim, quando a compulsão é uma doença como qualquer outra. Uhum. Seja a compulsão por comida, por bebida ou por alguma outra coisa. Então, é um desequilíbrio na área psíquica que está afetando o físico. Exatamente. Né? Então, também isso tem que ser tratado. Porque, normalmente, assim, que eu vi várias vezes acontecer, que quando se vai contratar, por exemplo, uma Nutri, pergunta-se peso e altura. Então, eu tenho 1,5 m, peso 55 quilos. Não, então você está 5 quilos acima do peso. Então, isso você lê muito em revistas, que revistas recomendam muito. Olha, se você tem tal peso e tal altura, então você tem que diminuir X quilos. Ou seja, na maneira que você coloca, não existe isso. Não, a gente avalia, sim, eu vou pegar o peso, eu vou pegar a altura, mas não eu só vou isso. Trabalhar, porque eu preciso de dados para poder fazer cálculos, porque a nutrição, ela é feita muitas vezes com cálculos. Quando eu vou prescrever alguma coisa, então eu preciso saber qual a sua necessidade proteica, por exemplo. Então vamos pegar você, que é mulher, tem uma necessidade proteica bastante grande, então eu vou avaliar qual é a sua necessidade, mas é a sua necessidade que não é a mesma que a minha e que não é a mesma de uma outra pessoa. Então, o importante da nutrição é entender que a nutrição é individualizada. É claro que a gente tem, assim, num patamar global, aquilo que é mais saudável, mas como a gente fala de nutrição, de plano de acompanhamento nutricional, que é a maneira como eu trabalho, que é um plano de acompanhamento nutricional, ele é individualizado e muitas vezes a gente vai fazendo, a gente vai tirando um alimento, vai inserindo outro, porque tem muita gente, Sheine, que tem alergias alimentares.
Então, às Eu que vezes, diga. a gente pega uma pessoa que está com um estufamento abdominal, ou tem uma coceira que não passa, alguma coisa. Isso é uma alergia que pode estar ligada a alguma coisa que ela está comendo. Então, a gente faz no consultório aquele trabalho. Então, o que é o teu habitual? Pode ser isso. Então, eu vou excluir, vamos avaliar como fica, depois a gente vai inserir de novo. Isso aliado, às vezes, a alguns exames que a gente vai pedindo no meio do caminho. Então, a nutrição funcional, ela é bonita por isso, né? Porque ela é individualizada. Agora, por exemplo, eu sei que como ela é individualizada, fica difícil de determinar termo, porque cada organismo reage de uma maneira. Exato. Mas, em tese, para você começar a ver os efeitos dessa nova alimentação, depois de um diagnóstico, você vai fazer uma anamnese, como você falou, aí você vai ter a anamnese, mais todo um levantamento que você fez, certo? Então, você vai dar. O tratamento dura em torno de quanto tempo? Tem um prazo, ou é de pessoa para pessoa? Depende, varia muito, mas assim, via de regra, eu trabalho com esse plano de acompanhamento nutricional em 90 dias. Porque 3 meses é um bom tempo para eu poder fazer a primeira consulta, começar a conhecer o meu paciente, pedir os exames, a gente começa a trabalhar, aí ele volta, a gente faz uma adaptação de acordo com aquilo que ele teve de melhora ou teve de piora, de como ele está conduzindo a vida dele, a mudança de hábito, né? Porque muitas vezes não é só alimentação. Muitas vezes o paciente tem que dormir melhor, ele tem que praticar alguma atividade física, tem que diminuir o nível de estresse. Então, está tudo interligado. Agora, dentro disso, por exemplo, o cálculo que normalmente se faz, pessoa de tal altura e tal peso, tem que ser o mínimo, o máximo de peso, e vocês trabalham nessa faixa também, a gente ou não? tem aquilo que a gente chama de índice de massa corporal, que é a relação de peso e altura. Então, sim, eu vou saber se essa pessoa, a grosso modo, ela está desnutrida, ou ela está eutrófica, que ela está dentro de um padrão, ou ela está com sobrepeso. E sobrepeso, aí eu vou ter o grau 1, grau 2, grau 3. Então, eu vou fazer essa avaliação. Mas não é só isso. Não. Né? Mas a gente faz sim, essa avaliação. Também. Sim, faz parte da avaliação. Faz parte também. Né? Então, a gente faz. E nesse período de 90 dias, o que é importante é que... E eu gosto de falar isso, Shane, porque assim... Eu escuto muito no consultório. Eu fui na nutricionista e a nutricionista me passou lá um monte de coisa que eu não consigo fazer. Ou ela me deu um plano e eu não consigo aplicar. Então, o que a gente faz muito no nosso trabalho no consultório? A gente acompanha a paciente. Então, eu vou te dar um plano alimentar hoje, mas daqui 2 dias eu vou falar com você para saber como é que está indo. Daqui 7 dias eu vou falar de novo. Daqui 15 dias eu vou falar de novo. É um acompanhamento bem próximo. É um acompanhamento próximo, por quê? Porque isso é importante. Porque às vezes você pode estar com alguma dúvida, você pode não estar conseguindo aplicar. Se eu não estou do seu lado, você desiste. Você para de fazer. E eu não quero que você pare, porque eu quero que você continue fazendo. E ao mesmo tempo você estimula a continuidade. Exatamente. Então, às vezes eu posso ter passado alguma coisa que ela fala, Flávia, você me passou, por exemplo, um café da manhã, não estou conseguindo encaixar na minha rotina. O que eu tenho de alternativa? Vamos pensar numa alternativa. Muitas vezes a gente fornece receita, eu dou indicação de marcas... Porque a gente está falando de alimentação saudável. Falando em alimentação saudável, uma coisa que nós estávamos conversando antes de entrar eu no ar, lembrei disso agora. É a questão dos alimentos orgânicos, né? Que, infelizmente, no nosso país, eles continuam caros. E não é toda a população que consegue consumir. Agora, quem tem a possibilidade de consumir é muito interessante. Mas eu gostaria que você explicasse, a todos que estiverem nos acompanhando, por que os alimentos orgânicos são mais saudáveis e quais os malefícios que trazem os que não são orgânicos. Exato. A gente entra num assunto que é bastante delicado. Mas é importante e sim, levantar. A gente sabe que os alimentos orgânicos, principalmente quando a gente está falando da questão dos vegetais,
E a gente tem uma lista, e essa lista pode até ser consultada na internet daquilo que tem uma quantidade maior de agrotóxico ou não. Agrotóxico, gente, é um produto químico, a grosso modo. É veneno, né? Então, quando você tem um alto consumo de produto químico, o teu organismo não está acostumado a isso, ele não foi feito para isso. E isso pode começar a gerar uma série de doenças. Ele não está preparado para isso, não é? Não, ele não recebe isso. Eu falo que geneticamente nossos genes não foram feitos para produto químico. Então, o alimento orgânico, ele acaba sendo mais saudável. Agora, ele realmente tem um custo muitas vezes mais elevado. Mas eu sempre falo, às vezes, para os meus pacientes, que às vezes é assim, ao invés de eu comer 3 tipos, eu como um, mas eu como um saudável, que é melhor. Porque é importante o seguinte, gente, a questão dos alimentos que usam agrotóxicos é que a produção é muito maior e eles podem escalar muito mais. Por que os orgânicos são mais caros? Eles são mais saudáveis, mas eles são mais caros por quê? Porque a produção é menor. Porque eles não têm os preventivos químicos que tem a lavoura. É uma produção mais lenta e ela é sazonal, né? Porque como eu não uso produto químico, eu não uso agrotóxico, então vai ter época que eu tenho pera, vai ter época que eu não tenho. Eu não tenho o ano inteiro. E a variedade é menor. Né? Isso é muito importante. Mas eu queria abordar uma outra coisa, já que a gente está falando de alimentação saudável, que é a questão dos ultraprocessados. E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Os ultraprocessados seriam os alimentos já preparados e congelados, não é isso? Não é só congelado. Pode ser natural também? Pode ser os produtos que a gente fala que são os estocáveis. Tipo assim, pão de forma. Tipo um pão de forma, bolacha, pode ser um iogurte, uma bolacha, um molho de tomate, vários. Então, o que é importante hoje para você que está ouvindo, é você aprender a ler os rótulos. Quando você lê o rótulo, você sabe o que você está consumindo. Hoje, por uma questão de aumento de prazo de validade, por uma produção industrial, muitos alimentos têm uma quantidade de aditivos e conservantes muito grande. Então, às vezes, a gente acha que está comendo alguma coisa saudável, quando a gente vai ler aquelas letrinhas, que às vezes elas são bem pequenininhas, a gente vê que nem sempre a gente está comendo alguma coisa boa. E o que me mais escandaliza, porque coisas que é dadas para bebês, por exemplo, são aqueles danoninhos, iogurtes e tal, é pura química. E eu lembro que a minha sobrinha era pequenininha, que nós comprávamos no supermercado, quando eu descobri o veneno que é. E as mães não porque elas estão equivocadas, não, porque não sabem, não têm consciência. Então a criança começa a ter problema de todos os ites e não se sabe a origem. Aí começa a entupir o bebezinho de 6, 8 meses, quando começa a tomar essas papinhas industriais. Então eu falo, não dá para comprar tudo orgânico, porque não cabe na conta, e a maioria dos brasileiros tem isso. Porque compro o mínimo necessário que for comer, mas tenta comprar orgânico. Evita coisas embaladas, coisas enlatadas, porque para ela conservar, não apodrecer, não estragar, tem que colocar muita química. Então, quando coloca a química para o nosso organismo, é como um veneno. E causa uma série de alergias, uma série de problemas. Principalmente, as principais vítimas são bebês, crianças e os idosos, que vão ficando mais sensíveis. Na realidade, hoje, a gente tem isso de uma maneira muito escalonada em todas as idades. Todas as idades. Porque, assim, muitas vezes, aí é um assunto muito extenso, mas muitas vezes a própria gestante já tem um alto consumo. E aí vem o bebê. A gente tem hoje a questão dos jovens, né, das crianças, então dos lanches de escola, daquilo que está sendo que é mais prático às vezes. Eu não estou nem falando de custo, mas os pais correm muito hoje, os cuidadores, né, sejam os avós, tem uma atividade muito intensa, então muitas vezes o preparar às vezes é um pouco mais difícil, então acaba sendo mais fácil eu comprar
alguma coisa pronta. Agora, o que acontece? Ela vai precisar voltar outras vezes, que nosso tempo é pequenininho, e daqui a pouco, daqui 6 minutos está terminando, 4 minutos está terminando, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o que você puder consumir de produtos não industrializados, voltar ao tempo, lembra que a sua avó fazia o molho do macarrão? Não compra molho pronto. Que o que tem de toxicidade ali é muito grande. Eu lembro que eu falava, vovó, mas o molho demora tanto para fazer. É melhor, Shane. Aqueles de latinha, que nem existia na época de embalagem, era só de latinha. Eu não uso. Eu lembro que demorava, olha, horas para fazer o molho. Minhas duas avós não compravam molho pronto. Então, tem algumas coisas que o que você puder substituir vai preservar a sua saúde e da sua família. Eu vou convidar a Flávia para vir outras vezes. E se vocês tiverem dúvidas, principalmente que vocês têm idosos que ficam mais sensíveis, né, Flávia? Se vocês têm bebezinhos, crianças em casa, que eles são puros, né? Embora as mamães podem ter consumido algumas coisas não tão boas, mas tem o filtro que Deus criou todo perfeito, então consegue filtrar alguma coisa assim. Mas vamos comer melhor, ter uma saúde mulher, vamos ficar menos vulneráveis a determinadas doenças graves que estão acontecendo no nosso país por determinados alimentos. E que na mídia em geral a gente não vê falando, porque são indústrias muito poderosas e quem somos nós para discutir com elas? Então, o máximo que nós duas podemos fazer é que, assim, coma o mais natural possível. É aquilo que a gente chama hoje de comida de verdade. Comida de verdade. E, gente, não dá trabalho. Se a gente organizar bem a nossa cozinha, organizar bem a nossa compra, a gente consegue fazer isso. Exatamente. Eu tenho orientado muito isso no consultório. E sempre pensando naqueles que têm menos condições de comprar produtos mais caros. Então, nós vamos estar trazendo aqui algumas mudanças que você pode fazer na sua compra de supermercado ou até na feira, ver a origem dos produtos e tudo mais, que tem muitas doenças que elas estão se repetindo e se chegaram a conclusões em congressos internacionais, que eu fiquei sabendo, que são de origem alimentar, gente. Nós estamos, infelizmente, nos envenenando. Essa é a grande realidade. Como o mais natural possível. Né? O mais natural possível, o que você puder, fazendo substituições, aprendendo coisas novas. Por isso que eu vou agora com maior frequência, estou combinando aqui com a Flávia, para ela vir aqui e nós vamos dar listas. Inclusive, vocês estão vendo o Instagram dela, vocês podem entrar em contato, ela dá consultoria, ela pode orientar você, trazer orientações, e vocês sabem o meu e-mail, que é o meu nome fala Shane, mas escreve Shane, S-H-A-N-E. Então, shaneabreu@yahoo.com.br. Então, você pode entrar conosco, dar sugestões, porque daí eu coloco na pauta da nossa conversa. E eu agradeço os livros, agradeço a todas as coautoras que participaram nesses 2 livros, para beneficiar, através do Instituto, né? Do Instituto Quais de Mim Você Procura. Então, Quais de Mim Você Procura, eu acho muito interessante. Agradeço também o convite. Obrigada, eu fico à disposição de vocês no meu Instagram, se precisar de alguma coisa, se quiser passar comigo em consulta pelo plano de acompanhamento nutricional, no @nutri.flaviazibordi, que vocês estão vendo aí, eu fico à disposição também. E mais uma vez, obrigada por ter me convidado para estar aqui com você. Minha gente, nossos minutinhos finais estão acabando. Eu desejo que você repense como você se alimenta, como sua família se alimenta, para ter uma disposição maior. E falando em disposição, eu desejo muita disposição e alegria para você começar com entusiasmo uma nova oportunidade, que é a nova semana. E aproveito também a oportunidade de convidar de você estar comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado, aqui na Rádio Vibe Mundial, às 19h30. Muito obrigada e abraços de bons fluidos para você. Tchau, tchau e até lá.